Bom, então a gente vai começar a falar sobre a derivada, tá? Então a definição de derivada, ela é que a derivada de uma função f de x em relação a x é a função denotada dessa forma, f' de x, ou também ela pode ser escrita como df dx, cujo valor em x é o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h. Tá? Basicamente, então, a interpretação geométrica é: aqui eu tenho x, aqui eu tenho o meu f de x, aqui eu tenho o f de x mais h, tá? Aqui em cima, tá? Para essa função aqui que está em preto, tá? De forma que para o triângulo de base ΔX e de altura ΔY, essa em vermelho vai ser a secante aqui relativa a esse triângulo. Tá? Conforme eu vou tomando esse h tendendo a zero, conforme meu h vai tendendo a zero, eu vou ter então que essa secante ela vai se tornando cada vez mais próxima de um outro elemento geométrico chamado a tangente do ângulo aqui. Tá? Então eu vou ter que cada vez mais a inclinação ou a tangente da reta que vai passar pelo ponto e que é tangente a esse gráfico, vai ser dada por esse elemento aqui que a gente dá o nome de derivada. Essa é a interpretação geométrica que a gente tem da derivada. Vamos ver um exemplo então de como que eu calculo isso usando a definição. Tá? Então eu vou ter aqui, então essa é a função x ao quadrado mais 2x mais 1. Tá? Bom, o que ele pede na definição? Vou escrever aqui em cima. Ele pede que a gente primeiro calcule f de x mais h, tá? Então, quem que vai ser meu f de x mais h? Vai ser simplesmente x mais h ao quadrado mais 2 que multiplica x mais h mais 1, tá? Então, eu abro isso aqui. Eu vou ter x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado mais 2x mais 2h mais 1. Tá? Bom, eu vou ter que calcular agora quanto que fica f de x mais h menos o meu f de x, onde f de x já é dado no próprio enunciado. Tá? Então, eu simplesmente copio x mais 2xh mais h ao quadrado mais 2x mais 2h mais 1, que eu acabei de escrever aqui em cima, menos, que eu abro parênteses, x ao quadrado mais 2x mais 1. Percebam, então, quando eu fizer essa conta, eu vou poder cancelar esta parcela com essa parcela aqui vai se cancelar com essa e essa aqui com essa, tá? Portanto, eu vou ter como resultado que isso aqui vai me dar 2xh mais h ao quadrado mais 2h, tá? Bom, então eu vou passar para a linha de baixo. Então, ele pede o limite de h tendendo a zero. Então, eu já vou copiar então este cara aqui, vou trazer ele para cá, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho 2xh mais h ao quadrado mais 2h, tudo isso dividido por h. Tá? O que eu posso fazer? Posso cancelar esta parcela com esta, com uma dessas e com uma dessa aqui, tá? De forma que eu vou ter o quê? De forma que eu vou ter, para esse cara, eu vou ter então o limite de h tendendo a zero de 2x mais h mais 2. Pois bem. Bom,
O único cara aqui que vai sofrer as consequências de H indo para zero é esse cara aqui, tá? O 2x fica na dele, quem está indo para zero é o H. O 2 aqui é a função constante, de forma que eu vou poder dizer então que f' aqui de x, f' de x, vai me dar nada mais, nada menos do que 2x mais 2, tá? Vejamos outro exemplo, tá? Então, nesse exemplo, a gente tem f de x é igual a 1 sobre x. Então, a gente já começa calculando como que fica f de x mais h, tá? Isso aqui vai ser simplesmente 1 sobre x mais h. Portanto, se eu fizer f de x mais h menos meu f de x, eu vou ter que fazer 1 sobre x mais h menos 1 sobre x. O MMC entre esses caras vai ser o quê? O MMC entre esses caras vai ser x mais h, tá? De forma então que eu vou ter aqui que fazer o produto de x aqui menos x mais h, tá? Então eu vou ter x menos x mais h, onde eu vou poder cancelar então essa parcela com essa aqui, tá? Então eu vou ter aqui que esse meu denominador aqui, ele vai ficar menos h sobre x, que multiplica x mais h, tá? Bom, o que ele quer na definição é, então, o que ele pede para o f' de x é que ele é o limite de h tendendo a zero de f de x, f de x mais h menos f de x, que a gente tem aqui, que eu vou escrever em vermelho, menos h sobre x, que multiplica x mais h, tudo isso dividido por h, tá? Que eu vou colocar aqui dessa forma. De forma que eu vou poder cancelar esse h com esse h, tá? E o que eu vou ter aqui vai ser simplesmente o limite de h tendendo a zero de menos 1 sobre x, que multiplica x mais h. Eu tenho problema com esses limites? Não, porque o h é que está indo para zero, portanto eu vou ter sim que esse cara vai para zero, e aqui esse limite vai me dar nada mais, nada menos do que menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Então a gente vê que a derivada da função 1 sobre x, ela vai ser dada por menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Um último exemplo, então, a gente tem então a função f de x é igual a 4 raiz de x mais 3, tá? A receita de bolo é sempre a mesma. Então, a primeira coisa que a gente tem que determinar vai ser o f de x mais h, tá? O f de x mais h vai ser 4, que multiplica a raiz de x mais h mais 3, tá? X mais h mais 3, aqui. Bom, portanto, se eu fizer f de x mais h menos o f de x, eu vou ter simplesmente 4 multiplicando a raiz de x mais h mais 3 menos o que já é dado no enunciado, que é o f de x, x mais 3 aqui, tá? Não vou poder trabalhar muito com essa expressão agora, tá? Então, limite de h tendendo a zero, de quem? Limite de h tendendo a zero, de 4, que multiplica a raiz de x mais h mais 3, menos 4 que multiplica a raiz de x mais 3, que tudo isso é dividido por h, tá? De forma que quando h vai para zero, a gente tem uma indeterminação aí, tá? A famosa zero sobre zero, tá? Que essa eliminação, que a gente elimina ela simplesmente fazendo a fatoração. Então eu multiplico isso aqui
por raiz de 4. Como 4 aparece nas parcelas, eu vou omitir ele. Então, x mais h mais 3, x mais 3. Em vez de sinal de menos, eu vou colocar um sinal de mais, e é lógico que eu tenho que dividir pelo mesmo cara aqui para que eu não altere o valor da expressão original, tá? Raiz de x mais 3, tá? De forma, então, que vou ter o que aqui, tá? Eu vou ter o limite de h tendendo a zero, porque eu ainda não tomei esse limite, tá? Eu vou poder aqui colocar o 4 em evidência. Estou fazendo, então eu estou fazendo o quê? Estou fazendo a menos b vezes a mais b, vai me dar simplesmente, colocando em evidência, a ao quadrado, portanto a raiz desaparece na história, menos b ao quadrado. Tá? Aqui em cima já vou até já cancelar este animal com este animal com este aqui, tá? E embaixo, o que eu vou ter? Embaixo, não posso omitir que eu tenho h e eu tenho tudo que sobrou ali, que é x mais h mais 3, mais raiz de x mais 3. Fecho parênteses aqui, tá? Bom, então continuo. Limite de limite de h, até eu já estou errando aqui, limite de h, então limite de h, que é o h que está indo a zero, limite de h indo para zero, de quem? 4, que multiplica, o único que vai sobrar da matança no numerador vai ser o h, embaixo vai sobrar um h que multiplica raiz de x mais h mais 3, mais a raiz de x mais 3 aqui, tá? Vou poder cancelar este h com este h, tá? Então, vai me sobrar o quê? Vai me sobrar aqui. Então, continuo escrevendo. Limite de h tendendo a zero, de 4, sobre... Vamos lá, x mais h, eu sei então que esse h aqui, ele vai para zero, tá? X mais h, então eu tenho x mais h mais 3, ou x mais 3, mais x, raiz de x mais 3, mais a raiz de x mais 3, isso aí vai me dar nada mais, nada menos do que 2 vezes a raiz de x mais 3 aqui, tá? Ou seja, isso aqui vai me dar nada mais agora já fazendo aqui essa conta aqui, vai me dar nada mais, nada menos do que 2, aqui, 1 sobre 2 raiz de x mais 3 aqui. Então, essa seria a derivada da função aqui, 4, raiz de x mais 3 aqui. Seria, então, a derivada 1 sobre 2, raiz de x mais 3. Tá? Bom, a gente tem uma outra forma de calcular e também de definir a derivada em um ponto. Tá? Então, a gente pode definir a derivada da função aqui y igual a f de x no ponto x0. A gente também indica de forma equivalente f' de x0, tá? Ou df dx calculado em x0. Se o limite de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, quando x vai para zero, tá? Esse limite ele existir. Tá? Então vamos ver um exemplo aí dessa definição aí funcionando. Então a gente tem a função f de x igual a raiz de x, o domínio dela é com x maior ou igual a zero. O que a gente pede? A derivada calculada no ponto, derivada calculada a derivada geral, que a gente já sabe calcular, tá? Os gráficos de y igual a f de x e y igual a f' de x, a equação da reta tangente à função f de x em x igual a 2, e a gente mostrar que não existe o f' de zero, tá?
Bom, vamos ver então o que a gente pode fazer aqui, tá? Bom, a gente sabe, a gente então vai usar o f' de 2, tá? A definição para calcular o f' de 2, então a gente vai usar f' de 2, deixa eu só melhorar um pouco aqui. Então, meu f' de 2 ele vai ser o quê? Ele vai ser o limite. Então, usando essa definição, ele vai ser o limite. Agora percebam que é de x tendendo a 2, porque meu ponto x0 é igual a 2, tá? De raiz de x, que é a função, menos a função calculada no ponto 2 é simplesmente a raiz de 2 dividido por x menos 2 aqui, tá? Então, esse limite dá de novo uma indeterminação, tá? Então, essa indeterminação a gente recupera, a gente salva ela fatorando aqui essa fração, tá? Então, raiz de x mais 2 aqui, e aí embaixo eu vou ter a raiz de x mais 2, raiz de 2, perdão, tá? Então, eu vou ter isso, tá? Então, aqui, o que eu vou ter? O limite de x tendendo a 2, de x menos 2, sobre x menos 2, que multiplica a raiz de x mais a raiz de 2 aqui, tá? Bom, no limite de x tendendo a 2, esse cara aqui não é zero, nem esse é zero, portanto eu posso eliminar esses dois aqui, tá? Cancelar eles, tá? A princípio eu posso cancelar essas duas parcelas. O que me sobra em cima? Então, eu ainda tenho que calcular o limite de x tendendo a 2, de quem? De 1 sobre raiz de x mais a raiz de 2, tá? Quando o x vai para 2, isso aqui vai me dar simplesmente 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2. No numerador, o que eu tenho? Nada mais, nada menos do que 2 vezes a raiz de 2. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de 2, tá? Perceba que esse limite é finito, tá? Esse limite é finito e a gente consegue determinar ele, tá? E ele existe também para os dois lados aqui, porque 2 está dentro do domínio da minha função, tá? Percebam que, analogamente, a gente poderia ter calculado, então a gente já vai então ver o que acontece aqui no item 2 aqui. A gente pode simplesmente calcular o f' de x e fazer o f', o x ser igual a 2, que vai dar a mesma coisa, tá? Vamos ver isso aí, tá? Então eu sei que a gente sabe que, por definição, a gente sabe que f, de x vai ser o limite de h tendendo a zero de f de x mais h, x mais h, menos o f de x, a raiz de x, dividido por h. Percebam que é análogo o trabalho, então raiz de x mais h, para o cálculo do limite, raiz de x dividido por raiz de x mais h mais a raiz de x, tá? Então, vou ter em cima, então, limite de h tendendo a zero, de raiz, já tiro, x mais h menos o x, tudo isso dividido por h, que multiplica a raiz de x mais h, mais a raiz de x, aqui, tá? Vou poder cancelar, então, esse vai cancelar com este aqui, tá? Então, vou ter aqui limite de h tendendo a zero, de h sobre
h que multiplica a raiz de x mais h mais a raiz de x, tá? Esse vai se cancelar com esse no limite de h tendendo a zero, portanto, eu vou ter o limite de h tendendo a zero de 1 sobre a raiz de x mais h mais a raiz de x. Percebam que esse h ele vai simplesmente para zero, tá? Portanto, eu vou ter que isso vai dar 1 sobre 2 a raiz de x, tá? Percebam uma coisa. Se x for 2, eu vou ter 1 sobre 2 raiz de 2, que é exatamente o que a gente obtém calculando, usando a outra definição, tá? Então, a gente calcula, só que com essa definição, a gente calcula para qualquer x, em que a função é derivável, tá? Então, a gente tem como que fica para essa definição aí. Bom, os gráficos de y é igual a f de x e y é igual a f' de x. Então, a gente sabe que f' de x é 1 sobre 2 raiz de x. Bom, o gráfico que a gente tem a gente sabe, fazendo um esboço bem grosseiro do gráfico da raiz de x, o gráfico da raiz de x, ele vai ser, então a gente tem aqui, a gente sabe que o domínio são todos os números, o domínio são os números positivos, tá? Então a gente vai ter, então só vou simplesmente me preocupar, então esse é meu y, esse é meu x. É como se fosse aqui, falando grosseiramente, é como se eu tivesse a função quadrática e escrevesse ela aqui, só que lógico, aqui partindo do zero aqui. É como se eu tivesse a função quadrática e tombasse, em vez de escrever o eixo y, eu tombasse o eixo y aqui, tá? Bom, no gráfico eu posso até escrever o ponto onde eu estou calculando a derivada, então aqui eu tenho 2, tá? O ponto aqui, ele vai ser a raiz de 2 aqui, na função, tá? Então percebam, essa aqui é nada mais, nada menos do que a minha f de x, tá? Essa é a minha f de x, tá? Agora, do lado, eu vou escrever a derivada. A derivada desse cara é a função 1 sobre 2 raiz de x, tá? Então, eu tenho a função aí 1 sobre 2 raiz de x, tá? Então, vou escrever aqui a função 1 sobre 2 raiz de x. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, tá? 1 sobre 2 raiz de x, então, ela vai ser uma função basicamente assim, tá? Faça um esboço, tá? Vocês vão ver que o limite de x tendendo a infinito para essa função é zero, tá? Portanto, eu vou ter uma assíntota horizontal e eu vou ter uma assíntota vertical também quando x for igual a zero para essa função, tá? Então, essa aqui vai ser a minha função para... Então, aqui eu tenho, essa é a função para f' de x, tá? Bom, vou escrever o que acontece aqui. Então, aqui eu tenho o meu 2, tá? Então, aqui eu vou ter 1 sobre 2 raiz de 2, tá? Esse é o valor que a gente calculou aqui. E percebam uma coisa interessante, o que quer dizer esse valor graficamente na função aqui, tá? Na função, se eu pegar aqui a tangente a este gráfico aqui, ó, então eu vou desenhar a tangente a esse gráfico no ponto x igual a 2, tá? Se eu pegar a tangente a este gráfico, tá? Se eu pegar a reta tangente, eu vou ver que essa reta tangente ela vai ter a inclinação dada da tangente, que é a inclinação, ela vai ser exatamente o valor da derivada calculada no ponto, ou seja, 1 sobre 2 raiz de 2, tá? Então, se eu vier aqui calcular, então se eu pegar e calcular, se eu puxar aqui e calcular aqui para esse ângulo θ, aqui, a tangente... Então, eu vou ver que a tangente de θ, que é esse ângulo aqui, ela vai ser simplesmente 1 sobre 2
raiz de 2 aqui, tá? Isso é interessante porque eu consigo calcular retas tangentes usando isso aí, tá? Porque se é me dada a inclinação, se é me dada a tangente, eu consigo calcular qual que é a equação da reta que passa por esse ponto aí. Como? A gente sabe que a equação de uma reta cuja inclinação é dada para a gente, tá? Então a gente sabe se a inclinação de uma reta for m, tá? Então a inclinação da reta, ela for tal que ela é m, tá? Que é exatamente esse número aqui, o meu m aqui. Então eu sei esse cara, isso aqui implica que eu vou ter y menos y0, a equação da reta vai ser y menos y0, vai ser m que multiplica x menos x0, tá? Ou seja, dando nome aos bois, tá? Dando nome aos bois, então eu vou ter o quê? Eu vou ter que a função, então daqui eu vou ter o quê? Y menos, quem que é o y0 para a gente? Tá? O y0 aqui, o y0 para mim é o valor raiz de 2, eu estou olhando aqui para esse cara. Então, y menos raiz de 2 vai ser igual a m, que é 1 sobre 2 raiz de 2, tá? Que é dado pela derivada, que multiplica x menos o meu x0, tá? E quem é o meu x0? Meu x0 é igual a 2, tá? Então, o meu x0 aqui vai ser igual a 2, tá? Portanto, a equação da minha reta tangente vai ser y menos raiz de 2 é igual a 1 sobre 2 raiz de 2, que multiplica x menos 2, tá? Por último, ele quer que a gente calcule a derivada da função calculada no zero. Olha que interessante. Essa função dentro do domínio dela, ela é contínua, tá? Ela é uma função contínua. No entanto, a gente vai ver que a derivada não existe quando calculada no ponto zero, mesmo que o ponto x igual a zero esteja no domínio da minha função, tá? Então, algumas derivadas não são permitidas de ser calculadas aí, mesmo que a função seja contínua, tá? Então, vamos lá. O que ele pede pela definição? Então, o que ele pede naquela segunda definição, ele pede que a gente calcule o f', de zero, tá? Então, como a gente sabe que a gente não pode calcular isso indo para zero pelas duas direções, porque vindo para zero pela esquerda, eu estou fora do domínio da minha função, eu vou simplesmente analisar o limite de x tendendo a zero pela direita, tá? São os números positivos aqui, da raiz de x, menos a raiz de zero, dividido por x menos zero, tá? Ou seja, eu tenho que calcular o limite de x tendendo a zero pela direita, de raiz de x sobre x. Isso aqui vai me dar o limite de x tendendo a zero pela direita, de 1 sobre a raiz de x, que não vai me dar um número definido, vai me dar simplesmente mais infinito, tá? Portanto, a gente é obrigado a perceber que não existe a derivada calculada no zero para a função f de x é igual a raiz de x, tá? Tá? Então vamos começar analisando algumas funções elementares, tá? Então a primeira é a função constante, tá? Para que a gente faz essa análise? Justamente porque a gente calcular usando a definição é um processo muito lento e às vezes algebricamente custoso, tá? O que a gente vai tentar fazer é usar a definição para algumas funções elementares, usar as propriedades da derivação que a gente vai ver mais tarde, e com isso a gente vai conseguir calcular derivadas mais complexas, tá? Sem fazer uso da definição, tá? Então vamos lá. Então a derivada de uma função constante, o que é a derivada por definição? Ela é nada mais do que uma taxa de variação, tá?
E a função constante, ela não varia, tá? Portanto, a derivada, se a função for f de x igual a c, tá? F de x igual a c, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, que eu vou mostrar aqui, f de x igual a 2, tá? Se for usar a definição, você vai ter que essa variação vai ser nula, tá? Ou seja, você vai ver que a derivada de uma constante, f', portanto, de x, aqui vai ser 0, tá? O que acontece quando eu tenho x elevado a n, tá? N pertence aos inteiros positivos, tá? Então eu tenho aqui x elevado a n, n pertence aos inteiros positivos. Depois a gente vai generalizar ainda mais essa regra aí, tá? Bom, então só vou mostrar aqui a definição, tá? Simplesmente decorem, tá? Se vocês quiserem, não vai ser cobrado isso, tá? Então eu sei, já vou escrever da forma alternativa, df dx, ele vai ser o quê? O limite de h tendendo a zero, aqui, dx mais h elevado a n, menos x elevado a n, sobre h. A gente vai usar aquele velho binômio de Newton, tá? Então tem o limite de h tendendo a zero. Bom, o binômio de Newton, ele é simplesmente, então, x elevado a n mais n vezes h, x elevado a n menos 1, tá? Mais, 3 pontinhos aqui, mais nx elevado a h, n menos 1, mais o h elevado a n, aqui, menos x elevado a n, então tudo isso é o x mais h, aqui, elevado a n, e eu estou fazendo agora menos o x elevado a n, tudo isso dividido por h. Percebam que, tá? Quando eu fizer essa conta aqui, quando eu expandir fizer essa conta, naturalmente eu vou ter o cancelamento dessas duas parcelas, tá? Mas o que vai valer a pena é que o único termo que depois eu vou poder cancelar aqui, que vai ter uma potência que não vai ter nenhuma potência de h, vai ser este termo aqui, porque eu vou cancelar este h aqui com este h aqui. E isso faz diferença quando h vai para zero, porque é somente esse termo que vai existir aí, tá? Então eu vou ter o limite de h tendendo a zero. Bom, vou ter n sobre nh x elevado a n menos 1, mais 3 pontinhos, mais n x elevado a n menos 1, aqui, mais h elevado a n, tudo isso aqui dividido por h, tá? Percebam então que eu vou ter o cancelamento deste termo com este, vai cancelar alguns termos aqui só vai cancelar uma das potências aqui vai cancelar uma das potências que vier daqui, tá? De forma que quando o limite, o único termo que vai sobreviver aqui, vai ser este termo aqui, tá? Porque ele não tem h quando h for para zero, porque todos os outros dependem linearmente do h, tá? De forma que eu vou então poder escrever isso, a derivada ela vai ser simplesmente, e essa regrinha que vocês vão decorar sempre, n elevado a x elevado a n menos 1, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho f de x, então nesse exemplo que eu tenho aqui, f de x igual a x elevado a quinta, tá? Simplesmente, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que f' de x, então a regrinha é fazer simplesmente f' de x é igual a 5, que multiplica x aqui a x elevado a quarta, tá? Ah, e como que fica f de x quando é f de x igual a x? X está elevado a 1. Então, simplesmente eu vou ter f' de x vai ser igual. X está elevado a 1. Então, o que vai acontecer? Basicamente, vai cair o 1, que ele está elevado aqui. Ele vai cair aqui. Então, vou ter 1. X elevado
a x elevado a 1 menos 1 vai ser x elevado a 0, tá? Que se eu tiver x não for 0, esse número vai dar simplesmente, okay? Vai me dar simplesmente, essa derivada vai ser igual a 1, tá? Bom, então a gente vai começar a analisar algumas funções mais complicadas. Então a primeira função que a gente vai ver é o ln de x, tá? Um pouco mais complicada que é o ln de x. Então a gente vai usar a definição de derivada. Então eu sei que df dx, ele vai ser simplesmente o limite de h tendendo a zero, eu sei então que é ln de x mais h, menos o ln de x, tudo isso aqui dividido por h, tá? Bom, vou usar uma propriedade do limite, do ln, perdão, tem um limite de h tendendo a zero, tá? 1 sobre h simplesmente vou sacar daqui, tá? Mas isso aqui é só para dizer que eu estou dividindo por h toda a parcela, tá? Eu vou ter x mais h dividido por x aqui, tá? Então, usei que o limite de a menos b é igual ao limite de a dividido por b, tá? Então, vou rearranjar isso aqui, o limite de h tendendo a zero, de 1 sobre h. Bom, ln, simplesmente o que eu vou fazer aqui, eu vou dividir essas duas parcelas aqui, tá? Então, vou ter que isso aqui vai dar 1 mais h sobre x, tá? Pois bem, então eu tenho aqui que fazer esse limite, tá? Vou usar uma outra propriedade do limite do ln, perdão. Então uma propriedade do ln que eu vou ter é que, tá? Então a propriedade do ln que eu vou ter é que o ln, então vou escrever ela aqui do lado. Então aqui o ln de a elevado a b é simplesmente b que multiplica o ln de a, tá? Eu vou usar ela, só que ao invés de ler ela nesse sentido, eu vou ler nesse sentido aqui para poder estabelecer esse 1 sobre h aqui, tá? Se vocês estiverem percebendo, eu vou simplesmente querer usar uma forma do limite fundamental aí da definição do número de Euler, tá? Então aqui eu vou simplesmente então vou escrever aqui limite de h tendendo a zero de ln, vou abrir aqui, 1 mais h sobre x, aqui, e aqui eu vou ter 1 sobre h, aqui, tá? Bom, o ln, dentro do domínio que eu vou ter aqui, da função ln, ela é uma função contínua, tá? Então, eu vou poder pegar esse limite aqui e, grosseiramente, entrar ele dentro da função ln aqui, tá? Bom, então, eu vou ter que isso aqui vai me dar o ln, aí eu abro aqui, limite de h tendendo a zero, de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h aqui, tá? E está próximo do limite que a gente tem, o limite fundamental. Lembra-se que o limite fundamental, como que ele é? É o limite de h tendendo a infinito, tá? Como que é esse limite? Limite de h tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre h elevado a h aqui, tá? Isso aqui dá nada mais, nada menos do que o número de Euler, tá? Então, a ideia é transformar isso aqui, então, h está indo para zero, mas eu preciso ir para infinito aqui, tá? Uma coisa parecida com isso, e perceba que eu tenho um h sobre x aqui, tá? Então, uma coisa que eu vou fazer é chamar, então, vou chamar de uma outra variável, então, vou chamar uma variável t, que ela nada mais, nada menos do que x sobre h, tá? De forma que eu vou ter, então, o ln, abro parênteses, tá? Limite
Quando h vai para zero, o meu t ele vai para infinito, porque ele é x sobre h, mantendo o x fixo, tá? Então, vou ter t indo para infinito, tá? T indo para infinito. Aqui eu vou ter 1. Bom, vou ter h sobre x, então vou ter h sobre x, e eu tenho que t é igual a x sobre h, então isso aqui vai me dar simplesmente mais 1 sobre h, aqui, tá? E eu tenho 1 sobre h, tá? Tem 1 sobre h aqui em cima, tá? E meu t é x sobre h, tá? Como que eu vou brincar com isso? Eu vou brincar simplesmente, eu vou dizer então que eu tenho 1 sobre h, então 1 sobre h é t, aqui. Só que aí eu tenho que ter 1 sobre ht, então isso aqui tá, tudo esse cara aqui, que eu vou escrever aqui, ele está nada mais, nada menos do que elevado a 1 sobre x, tá? De forma que eu tenho aqui esse limite aqui, ó. Perceba que 1 sobre x, o t aqui, eu estou levando o limite em t e não em x, tá? De forma que esse limite aqui, ó, ele é nada mais, nada menos. Posso, de novo, entrar com esse limite aqui dentro, e o que eu vou ter aqui é nada mais, nada menos do que o limite fundamental, que é o e, número de Euler, tá? Só que isso está elevado a 1 sobre x. E lembre-se que eu tenho que tirar o ln depois de toda essa jogada aí, tá? Portanto, eu vou ter o ln de quem? De e elevado a 1 sobre x, tá? E aí, de novo, eu vou ter 1 sobre x, usar a propriedade ln do número de Euler, tá? Que por definição, isso aqui é 1, portanto, 1 sobre x, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante, tá? Então, a gente tem que a derivada da função ln, ela é simplesmente, a derivada da função ln, ela é simplesmente 1 sobre x. Então, a gente vai partir, então, para o cálculo da derivada da função exponencial de x, tá? Existem várias piadas sobre a derivada da função exponencial de x, sobre a sociabilidade dessa função, tá? Vocês vão ver daqui a pouco por quê, tá? Bom, a exponencial de x, de novo, a derivada dela vai vir da derivada da definição. Então, tenho que df dx, ele vai ser o limite de h tendendo a zero, de exponencial de x mais h, menos a exponencial de x, tudo isso dividido por h, tá? Então, tem o limite de h tendendo a zero, tá? Vou colocar o e de x em evidência, tá? Quando eu faço isso, eu vou ter e de x, e de h, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é e de x mais h, mantém-se a base, soma-se os expoentes, tá? Menos 1, tudo isso dividido por h. O e de x, que não tem nada a ver com a história, ele pode, porque o h está indo, ele pode até sair, é como se fosse uma constante, tá? Então, tem o limite de h tendendo a zero, de e elevado a h, menos 1 sobre h, tá? Bom, tem vários jeitos de fazer esse último limite aqui, tá? Mas eu não vou querer me passar muito por ele. Esse limite aqui, ele vai ser igual a 1, tá? De forma que a derivada dessa função é simplesmente a exponencial de x, tá? Então, a gente vê que a derivada da exponencial é ela mesma, tá? A derivada da exponencial de x vai ser ela mesma. Função seno de x. Função seno de x, a gente vai usar
algumas propriedades trigonométricas aqui, tá? Então, a função seno de x, ela vai ser simplesmente a derivada desse cara, ela vai ser, por definição, vou ter, vou ter df dx vai ser limite de h tendendo a zero, de seno de x mais h, tudo isso dividido por h, menos o seno de x. Bom, seria muito importante se a gente lembrasse daquela definição, daquela regra mnemônica que a gente tem do seno da soma, tá? Então a gente sabe então que o seno de a mais b, então a gente vai ter então que esse seno vai ser seno a cosseno b mais seno b cosseno a. Então deixa eu trazer toda essa brincadeira aqui para baixo, já que eu tenho espaço, né? Aqui. Então vou trazer isso aqui para cá. Então vai lá, limite de h tendendo a zero, seno a cosseno b mais seno b cosseno de a menos o seno de x aqui, tudo isso dividido por h, tá? Bom, o que eu posso fazer agora é brincar com esse limite aqui, o que eu tenho, colocar o seno em evidência e o cosseno em evidência, tá? Então, eu vou ter seno de x aqui, então eu tenho seno de x que multiplica um dos limites, que é o limite de h tendendo a zero. Então, eu vou ter cosseno de h menos 1 sobre h, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei, olha só, tá vendo esta parcela aqui, tá? O seno de x não tem nada a ver com o que h tá acontecendo. Então, eu peguei esta parcela aqui e esta parcela aqui, ó, e coloquei o seno aqui em evidência, tá? Continuei fazendo o limite de h tendendo a zero para esse cara, tá? Agora o que eu vou fazer é pegar este cara aqui, o seno de h, cosseno de h aqui, e calcular esse limite também, que foi o que sobrou, tá? O cosseno de x, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo com o meu h aqui, tá? Portanto, eu vou escrever, então, mais, então aqui eu tenho cosseno de x, tá? Cosseno de x, limite de h tendendo a zero, com limite de h tendendo a zero, de quem? Limite de h tendendo a zero, de seno, de seno de h sobre h. Aí você já viu que este limite aqui é nada mais, nada menos do que o limite fundamental, vale 1, tá? Bom, e esse limite aqui, ó? Esse limite, cosseno de h aqui menos 1 dividido por h, tá? Bom, esse limite aqui a gente calcula, lembrando uma propriedade que a gente tem, que a gente vai ver, que a gente também vai usar bastante aqui, tá? Vou até deduzir ela agora para a gente ter sempre ela em mãos, tá? Bom, o que eu sei? Eu sei que o cosseno de 2h, tá? Ele é a mesma coisa que o cosseno de h mais h, que é o cosseno de uma soma, basicamente, tá? Então, a gente tem cosseno, cosseno de h, vai me dar cosseno ao quadrado, menos
menos aqui, quem? A gente vai ter menos, a gente vai ter seno de h vezes h, que vai me dar o seno de h aqui ao quadrado, tá? Bom, mas eu tenho outra relação que vai me ajudar aqui para poder separar esse cara, que eu sei que o cosseno, então eu sei que o cosseno de h ao quadrado mais o seno de h ao quadrado, isso vai ser igual a 1, tá? Então, isso é igual a 1. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu vou usar esta informação aqui para dentro deste cara aqui, tá? Para poder obter o cosseno de 2h. Então, eu vou ter cosseno de 2 vezes h, ele vai ser cosseno ao quadrado de h, tá? Que a gente já sabe, menos o seno ao quadrado de h. Mas a gente sabe que o cosseno ao quadrado de h, a gente pode obter dessa outra expressão aqui, esse cara aqui, ele vai ser 1 menos o seno ao quadrado de h, tá? Então, a gente sabe de onde? Dessa expressão aqui, tá? Então, eu vou tentar escrever uma expressão que só tem senos ao invés de cossenos, tá? Então, vou ter aqui, para esse cara, vou ter 1 menos 2 seno ao quadrado de h, tá? Posto isso, eu posso dizer então que o cosseno de 2h, ele é 1 menos 2 seno ao quadrado de h, tá? Então, essa aqui vai ser o valor desse cara aqui. Mas, percebam que nessa expressão eu preciso do cosseno de h, tá? Então, eu vou simplesmente dizer que sim, o cosseno, então é equivalente a dizer aqui que o cosseno de h, ele vai ser 1 menos 2 seno ao quadrado de h sobre 2, tá? Simplesmente faça h ir para h sobre 2 aqui, tá? Quando eu jogo isso nessa relação aqui, então voltando, eu quero calcular este limite aqui, ó, limite de h tendendo a zero de cosseno de h menos 1 sobre h. O que eu quero que apareça o seno? Porque é lógico que eu quero usar o cosseno fundamental aqui, tá? Então, quando eu faço isso, tá? Então, esse limite aqui que eu vou calcular do lado aqui, ó. Então, esse limite aqui. Então, esse limite que eu vou calcular ele aqui, ó. Então, vou ter o limite de h tendendo a zero, de cosseno de h, a gente já viu que é 1 menos 2 seno ao quadrado de h sobre 2, aqui, menos 1 sobre o h. Então, vou poder cancelar este termo com este, aqui, tá? Vou cancelar este termo com este. O menos 2 vai até poder sair aqui. Menos 2 vai poder sair. Então, vou ter menos 2. Limite de h tendendo a zero. Seno ao quadrado de h sobre 2. Aqui sobre h. Tá? Então, vou usar novamente uma mudancinha de variáveis. Então, vou chamar x vai ser h sobre 2. Sobre 2. Então, vou poder reescrever esse limite aqui como sendo menos 2, limite de x indo para zero, porque quando h vai para zero, eu tenho esse cara indo para zero também, tá? H vai ser
2x, tá? E aqui eu tenho seno ao quadrado de x aqui, tá? Então, continuo aqui, tá? Então, vou ter menos o limite de x tendendo a zero. Vou separar um seno de x para cá, seno de x sobre x, tá? Percebam que vai haver um cancelamento aqui desses dois termos aqui, vezes o limite, que estou usando a propriedade do limite aqui, de seno de x. Tá? Bom, agora eu vou simplesmente usar o que eu tenho, tá? Então, sei que esse limite aqui é o limite fundamental, é igual a 1. E esse limite aqui, ele vai ser igual a zero, tá? Portanto, todo esse limite aqui, ó, que a gente está vendo, ele vai ser nada mais, nada menos do que igual a zero, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho, então, que a derivada do seno de x, ela é o cosseno de x aqui, tá? Aí, o cara chega e fala, e a derivada do cosseno de x, tá? E a derivada do cosseno de x vai ser o seno de x nessa hora. A derivada do cosseno de x vai ser menos o seno de x, tá? Então, o que eu vou ter, então? Eu vou ter para essa derivada aqui, então só vou fazer um esboço de como que fica a brincadeira toda, tá? Então, vou ter que df dx vai ser igual a cosseno, limite de h tendendo a zero, de cosseno de x mais h, menos o cosseno de x sobre h. Então, vou ter limite, vou usar agora outra propriedade trigonométrica, cosseno ao quadrado, cosseno de x mais h vai ser cosseno de x, cosseno de h, menos seno de x, seno de h. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, que é simplesmente rearranjar isso aqui na linha de baixo, para poder ter espaço para trabalhar aqui, tá? Então, vou ter limite de h tendendo a zero, cossa A, cossa B, senta A, senta B, menos cosseno de x, tudo isso vai estar dividido por h. Lembre-se que eu vou simplesmente posso separar esse limite da soma dos limites, tá? Onde eu vou separar funções que tem o cosseno de x aqui em evidência, então vou ter o cosseno de x aqui. Percebam que o limite, ele é o limite em h tendendo a zero, tá? Então, eu tenho o cosseno de h menos 1 sobre h. Esse limite a gente já calculou ele. Menos, agora a gente tem aqui que sobrou o seno de x aqui, tá? Então, eu tenho seno de x, que multiplica limite de h tendendo a zero, de quem? De seno de h, sobre h. Olha a brincadeira aqui. Esse limite aqui, a gente provou no slide anterior que ele é igual a zero, tá? Esse limite aqui é nada mais, nada menos do que o limite fundamental, tá? Portanto, me sobra que isso aqui é menos o seno de x, tá? Portanto, fato importante, a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Bom, então aqui a gente vai ver, associadas às derivadas que a gente já conhece de funções elementares, a gente vai colocar algumas regras de derivação que vão permitir a gente calcular derivadas
de algumas funções mais complexas, que são escritas usando as funções elementares, tá? Então, uma primeira regra de derivação é que eu tenho uma constante vezes uma função. Essa derivada ela vai poder, então, simplesmente passar através da minha constante aqui e derivar somente a função se ela estiver derivando em relação a x aqui, tá? Então, por exemplo, tá? Então, digamos que eu tenha um f de x, que ele é escrito simplesmente como sendo 2 vezes o ln de x, tá? Bom, que eu tenho? Eu já observo que isso aqui é a minha constante e que eu tenho a função aqui, o u de x, é esse cara aqui, tá? Então, eu vou ter que meu f' de x, meu f' de x, ele vai ser, então, meu f' de x, ele vai ser 2 vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x aqui, tá? Então, essa é uma regra muito interessante aqui, tá? Outro exemplo, tá? Digamos que eu tenho aqui que o meu f de x seja 3 vezes x ao quadrado, tá? Então, o que eu vou ter para o meu f' de x? Meu f' de x, ele vai ser, então, eu sei que a derivada do x ao quadrado, a gente sabe que a gente tem aquela regrinha lá que o 2 aqui ele vai simplesmente cair aqui, eu vou tirar um desses expoentes, tá? Então eu vou ter, a derivada vai passar por esse 3, e aí eu vou ter 2x aqui, portanto isso aqui vai me dar 6x, tá? Derivada da soma ou subtração é a derivada da soma ou subtração aqui, tá? Então, se eu tenho meu f de x, ele for simplesmente 3x ao quadrado mais 2ln de x, a minha derivada, ela vai ser meu f' de x, ele vai ser a derivada, vai ser então 6x mais 2 sobre x aqui. Tá? Bom, essa propriedade ela é tão importante que ela define quase formalmente um operador que possa ser chamado de derivada, tá? Que é a derivada do produto. Percebam que ela não é aquela história que a derivada de u vezes v, a derivada de u vezes a derivada de v. Não. Ela vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo, tá? Então, essa propriedade aí, ela que vai permitir o cálculo de várias outras, por exemplo, essa primeira propriedade, ela já vem já da aplicação direta dessa propriedade que a gente acabou de ver do produto, tá? Vamos ver um exemplo, tá? Então vamos pensar que a gente tem que o meu f de x, ele vai ser igual a 3x ao quadrado ln de x, tá? Quem que vai ser o meu f' de x ou df de x, tá? Ele vai ser, você simplesmente escolhe quem que vai ser seu u, quem que vai ser seu v. No caso eu vou escolher esse como u e esse como v, tá? Daqui a pouco vai ser tão mecânico para vocês que vocês vão fazer isso mentalmente, tá? Então eu vou ter a derivada do primeiro, 6x vezes o segundo, ln de x, mais o primeiro, 3x ao quadrado, vezes a derivada do segundo, que é 1 sobre x, tá? E aí eu simplesmente vou lá e dou uma 6x ln de x, que não tem muito o que fazer, mais 3x aqui, tá? Simplesmente cancelei esses dois aqui, tá? Bom, essa regra que a gente vai ter então aqui do quociente, então essa regra aqui vai ser a regra do quociente. Se o e v são deriváveis, então o quociente também é, tá? Então derivada do primeiro vezes o c, derivada do de cima. Então a gente tem o de cima e o de baixo, de cima e o de baixo. Então a gente vai ter
derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima, derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Pense então que eu tenho a função f de x, ela vai ser seno de x sobre x ao quadrado, tá? Como que vai ser então a minha derivada aqui? F' de x, tá? Então eu sei que vai ser a derivada, vai ser a derivada do de cima, tá? Então a derivada do de cima, a gente sabe que a derivada do seno, derivada do seno é o cosseno. Então eu vou ter cosseno de x vezes o de baixo, que é x ao quadrado, menos o de cima a gente sabe que é o seno de x, vezes a derivada do de baixo. A derivada de x ao quadrado a gente sabe que vai dar 2x usando as regras, tá? Tudo isso é dividido pelo de baixo ao quadrado, que vai ser, então, x ao quadrado, x à quarta, tá? Portanto, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter x, posso cancelar aqui um dos x aqui, então eu vou ter x cosseno de x menos 2 seno de x sobre x ao cubo, tá? Então essa é uma regrinha aí que eu posso usar para quando eu tenho quociente de duas funções aí, tá? Então, daqui é interessante, tá? Que a gente pode derivar a regra quando a gente ter xa elevado a n, tá? A menos n, perdão, tá? Usando essa regra do quociente, tá? Então, usando a regra do quociente, eu vou ter que f de x elevado a menos n é nada mais, nada menos do que 1 sobre x elevado a n, tá? Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter f de x, f' de x, ele vai ser derivada do de cima, derivada de cima aqui, a derivada deste cara aqui, derivada de uma constante. A derivada de uma constante vai ser igual a 0, vezes o de baixo, x elevado a n, menos o de cima é 1, vezes a derivada do de baixo, tá? A gente sabe que é nx elevado a n menos 1, tá? Tudo isso dividido por x elevado a n, tá? E aqui ele vai estar ao quadrado. Então, a gente sabe o que a gente vai ter. A gente vai ter simplesmente menos n x elevado a n menos 1 sobre x elevado a 2n, tá? X elevado a 2n, tá? Bom, posso simplificar isso aqui mais ainda, tá? Então, vou ter aqui, que isso aqui vai me dar x menos n, x elevado a n menos 1, tá? E aqui eu vou simplesmente pegar este cara aqui, colocar ele aqui em cima, então eu vou ter menos 2n aqui. Então, vou ter que isso aqui vai me dar menos n, x elevado a menos n menos 1, tá? Então, além dos... Então, a gente sabe que aquela regra que a gente vai ter do expoente aqui, a gente vai ter essa regra que a gente vai ter do expoente aqui cair, eu subtrair esse cara, não vai valer só para os inteiros positivos, mas também vai valer para os inteiros negativos, tá? Bom, então, vamos ver alguns exemplos. Então, vamos pegar essa função aqui, cascuda, f de x igual a 6 vezes x elevado a x, 1 menos o seno de x. Vamos lá? Bom, então,
Então essa função, essa derivada, ela vai ser o quê? Tá? Então vamos usar a primeira f' de x aqui. Bom, o primeiro fato que eu vou usar é que essa constante aqui, que está multiplicando globalmente essa função, ela não tem nenhuma serventia para calcular a derivada. Tá? Então vou passar por ela. E aí eu vou simplesmente derivar d dx de x elevado a x sobre 1 menos seno de x. Tá? Então o que eu vou ter? 6, derivada do de cima, vou usar a regra do quociente, derivada do de cima, tá? Mas a derivada do de cima envolve eu fazer d dx de x elevado de x, perdão, de x e elevado a x, que pela regra do produto é derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro, e aí é importante, derivada do segundo, que no exponencial a gente viu que é ela mesma, tá? Então aqui abro parênteses, derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro, derivada do segundo, tá? Vezes derivada do de cima vezes o de baixo. Então, 1 menos o seno de x. Menos o de cima, x elevado a x, vezes a derivada do de baixo. Então, eu tenho que derivar d dx, 1 menos o seno de x, tá? 1 menos o seno de x, o que a gente vai ter? A derivada da soma, a soma das derivadas. Derivada de uma constante, agora só da constante. A gente sabe que é zero, então a gente só tem que derivar aqui, a gente só tem que fazer a derivada de d dx de seno menos o seno de x, tá? A gente sabe que a derivada do seno é cosseno, portanto isso aqui vai me dar menos o cosseno de x, tá? Então, eu vou ter aqui, em vermelho, menos cosseno de x, tá? E tudo isso aqui vai estar dividido pelo de baixo ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai me dar o quê? Só tentando simplificar um pouco, tá? Eu vou pegar esse e elevado a x e esse e elevado a x e colocar em evidência, tá? Não vai ajudar muito, mas tudo bem. Então, a gente vai ter 6 e elevado a x, 1 mais x, 1 menos o seno de x, menos, vou pegar mais, por que mais? Porque eu vou ter este cara aqui e este, x, então vou colocar aqui x, x elevado a x, cosseno de x. E aí tudo isso vai dar 1 menos seno de x ao quadrado. Ah, professor, tem como simplificar mais? Tem, mas muitas vezes não é necessário fazer uma simplificação tão grande, porque a gente não vai usar isso posteriormente, tá? Outra regra aqui, então, a gente vai derivar a função tangente de x, tá? A gente vai derivar a função tangente de x. Mas eu não sei a derivada da tangente. Mas você sabe que tangente, então a tangente, ela é definida como seno de x sobre cosseno de x, tá? E aí o que eu vou fazer é simplesmente, sabendo disso, é fazer a derivada desse produto aqui, tá? Desse quociente. Então o que eu tenho? Então já sei que o de baixo vai ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, derivada do de cima. Derivada do cima é a derivada do seno. A derivada do seno, derivada do seno é cosseno. Então vou ter derivada do de cima, derivada do seno é cosseno. Vezes o de baixo, o
que é cosseno também, tá? Então, vou ter cosseno de x aqui, menos, e esse menos é importante, menos o de cima, a gente sabe que o de cima é o seno, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo é menos o seno. Então, menos seno de x, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, tudo isso dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Ora, em cima eu tenho nada mais nada menos do que um bonito 1 aqui. E embaixo o cosseno ao quadrado de x, tá? Para quem se lembra, 1 sobre cosseno ao quadrado de x é nada mais nada menos do que a secante ao quadrado de x, tá? Pois bem, então vamos ver aqui. Então vamos ver algumas derivadas aqui, tá? Alguns exemplos. Bom, então eu tenho aqui essa função, ela é a 4x ao quadrado, 4x ao cubo mais x ao quadrado, tá? Então vou usar aqui, então meu f' de x, ele vai ser o quê? Ele vai ser a derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado, tá? Multiplicando esse 4 aí, que a derivada passou batida por ele, vai dar simplesmente, então, 12. Então, vai dar 12. Então, vai dar, perdão, vamos apagar aqui. Vai dar 12x ao quadrado, tá? Mais 2x, tá? Então, isso aqui é simples, é simplesmente calcular isso aqui. Bom, essa outra aqui eu vou ter o quociente aqui, 2x mais 3 dividido por x ao quadrado mais 1. Simples aplicação da fórmula do quociente, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, então, trazendo para cá, eu vou ter o meu f' de x. F' de x vai ser o quê? Vai ser derivada do de cima, que é 2, tá? Porque a derivada do x é 1 vezes 2, e a derivada do 3, que é uma constante, 0. Derivada do de cima vezes o de baixo, tá? Vezes o de baixo, x ao quadrado mais 1, lembre-se de abrir esse parênteses aqui, menos o de cima, 2x mais 3, derivada do de baixo, que é 2x, tá? Tudo isso dividido pelo de baixo, x ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Posso parar aqui? Não, é sempre de bom tom que você dê uma simplificada, porque você vai continuar isso para poder utilizar essa derivada, ela vai estar no contexto de um exercício mais complexo, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2x ao quadrado mais 2, menos 4x ao quadrado, menos 6x, tá? Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 1 aqui ao quadrado. Onde, então, a gente pode simplificar isso e ficar menos 2x ao quadrado menos 6x mais 2, tudo isso dividido por x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, tá? Bom, vamos ver mais outro exemplo aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem um produto, basicamente. Então, esse produto, a gente vai chamar essa função de A, essa função de B, tá? De forma, então, que a minha derivada, como que ela vai ficar? F' de x vai ser derivada do primeiro. Então, derivada do primeiro
a gente vai ter derivada da soma, tá? Então, a derivada da soma aqui, a gente tem 3x ao quadrado mais 1. Então, a derivada aqui vai ficar simplesmente 6x, a derivada desse cara aqui, tá? Então, a gente vai ter 6x vezes o segundo, tá? O segundo é a exponencial de x, mais o primeiro, 3x ao quadrado, vezes a derivada do segundo, que por acaso a derivada da exponencial de x é a exponencial de x, tá? De novo, de bom tom a gente sempre simplificar as coisas, então eu vou ter e elevado a x que multiplica 3x ao quadrado mais 6x mais 1 aqui, tá? Colocando a exponencial de x em evidência, tá? Essa função aqui. Então, eu já sei que a derivada, a derivada de raiz de x, a derivada de raiz de x, a gente já viu a definição, a gente já fez um exercício dela, a derivada dela é simplesmente 1 sobre 2 raiz de x. Então, vou usar esse fato para calcular essa derivada aqui mais complexa. Portanto, meu f' de x, ele vai ser o quê? Eu tenho aqui nada mais, nada menos do que o quociente, tá? Então, derivada. Então, o que que eu vou ter? Então, vou simplesmente pegar esse cara aqui. Então, o de baixo eu sei que já vai ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. Derivada do de cima, 1 sobre 2 raiz de x, vezes o de baixo, vezes x mais 1, menos o de cima, raiz de x, vezes a derivada do de baixo, que é simplesmente vai ser igual a 1, porque a derivada de x mais 1, derivada somente vai ter o x, essa aqui é a constante, tá? Isso vai ser igual a 1, tá? Então, posso simplificar isso aqui, então, posso dar uma simplificada, tá? Então, eu vou ter, na verdade, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar colocar esse denominador aqui, então, deixar tudo debaixo do mesmo denominador, tá? Então, para isso, eu vou ter que multiplicar aqui por 2 raiz de x e dividir por 2 raiz de x aqui, tá? Então, eu vou ficar com 1, perdão, deixa eu apagar esse cara aqui. Então, eu vou ficar com 2 raiz de x, tá? Embaixo eu vou ter x mais 1 e em cima menos 2 raiz de x, então 2x aqui. Onde eu simplesmente, de novo, multipliquei esse cara aqui para poder ter o mesmo denominador. Tudo isso aqui, então, multiplica o x mais 1 ao quadrado, tá? Então, eu vou ter 1 menos x sobre 2 raiz de x, x mais 1 ao quadrado, tá? A gente pode, então, usar essa mesma brincadeira neste outro exemplo, tá? O que que eu vou ter aqui? Eu vou ter, então, meu f' de x. Então, meu f' de x, ele vai ser a derivada do de cima, que é a derivada do seno, cosseno de x, vezes o de baixo. Vou fazer isso mais para baixo, porque eu vou precisar de espaço. Aqui, então, vou trazer esse cara até aqui, tá? Então, meu f' de x vai ser derivada do seno, cosseno de x, vezes o de baixo, que é x mais 1, menos o de cima, seno de x, derivada do de baixo, que é simplesmente 1. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, tá? Vamos fazer essas 6 aqui, que é basicamente um repeteco do que a gente fez na 3. Então, o que que eu vou ter? F' de x vai ser derivada do primeiro. Derivada do primeiro vai me dar nada mais nada menos do que 12x ao quadrado mais 2x vezes o segundo, ln de x, perdão,
mais o primeiro, 4x ao cubo mais x ao quadrado, vezes a derivada do segundo, que a gente sabe que é 1 sobre x, tá? Então, dá para simplificar um pouquinho. Então, vou ter 12x ao quadrado mais 2x aqui, ln de x, tá? Posso cortar um daqui com um daqui, simplesmente escrever 2 com um aqui, tá? Então, eu vou ter simplesmente mais 4x ao quadrado mais x aqui, tá? Então, por último, a gente vai ter essa 7, tá? Então, nessa 7, o que eu tenho? Nessa 7 eu tenho que meu f de x, ele vai ser cosseno de x vezes seno de x, tá? Bom, eu posso transformar isso numa propriedade trigonométrica também, tá? Usando o fato que isso aqui vai ser cosseno de x vezes seno de x, dá para escrever isso aqui como o cosseno da soma de dois números, de x aqui, tá? Mas aqui eu vou simplesmente usar a regra do produto, tá? Então, o que eu vou ter? Meu f' de x, então ela vai ser derivada do primeiro, tá? Derivada do cosseno menos seno de x, vezes o segundo, que é o seno de x, mais o primeiro, que é cosseno de x, vezes a derivada do segundo, que é derivada do seno, vai ser o cosseno de x. Portanto, isso aqui vai me dar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, tá? Eu queria, se sobrasse espaço, fazer um último exercício aqui, que seria se meu f de x fosse a exponencial de menos x. Isso aqui é importante, tá? Se eu tenho isso aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre e elevado a x, tá? Então, meu f' de x, ele vai simplesmente obedecer a regra do produto, a regra do quociente. Então, e elevado a 2x, melhor apagar aqui. Então, vou ter aqui, derivada do de cima, 0 vezes o segundo, o de baixo, menos. É melhor fazer isso fora. Então, deixa eu fazer de novo. F' de x vai ser 1 derivada do de cima, 0 vezes o de baixo, elevado a x, menos o de cima, 1 vezes a derivada do de baixo, elevado a x, dividido por elevado a x ao quadrado, elevado a 2x, tá? Então, isso aqui tem que me dar o quê? Isso aqui tem que me dar menos, que é esse menos aqui. E aí eu vou ter e elevado a x e elevado a 2x. Então, eu vou ter e elevado a menos x aqui, tá? Então, a derivada de e elevado a menos x vai ser menos e elevado a menos x. Bom, então a gente vai falar agora de um conceito que são as derivadas de ordem superior, tá? Então a gente pode encontrar por uma função, desde que a gente não anule no processo da derivação, derivadas primeiras, segunda, terceiras, quartas e assim vai, onde a gente pega a derivada segunda e a derivada da derivada primeira, a derivada terceira e a derivada da derivada segunda e por aí vai, tá? Então, vamos ver para o caso da função e elevado a x, cosseno de x mais 2x ao quadrado, tá? Isso aqui é a soma de duas funções, portanto, a derivada é a soma dessas duas aqui. E aqui eu tenho um produto que eu tenho que trabalhar com ele, tá? Então, eu tenho e elevado a x aqui, e aqui eu tenho o cosseno de x ao quadrado, tá?
Derivada primeira a gente denota usualmente, então a gente tem dx aqui, tá? Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, repetindo o primeiro, vezes a derivada do segundo, tá? Mais a derivada do outro termo, que é 4x aqui, tá? Bom, eu vou reescrever tudo isso colocando este termo e elevado a x que aparece nos dois em evidência, tá? Então, vou ter e elevado a x, cosseno de x, menos o seno de x aqui, tá? Mais 4x, tá? Aí, a derivada segunda a gente denota com duas linhas aí, ou na outra anotação, a gente simplesmente acrescenta um 2 aqui, tá? E aqui a gente vai escrever aqui um dx2, 2. Percebam aqui que o 2 aqui tá aqui e o 2 aqui tá aqui, tá? Porque na verdade o operador da derivada é simplesmente dx, tá? Que morde a função f, tá? Então, se eu for aplicar esse operador outra vez dx, dx, eu vou ter, na verdade, d ao quadrado dx2 aqui, tá? Pois bem, voltando, então, vou simplesmente derivar esta função aqui, tá? Então, de novo, derivada do primeiro, então, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, tá? Onde é a derivada do segundo, o que a gente tem? A gente tem menos o seno de x, que é a derivada do cosseno de x, menos, por causa desse sinal menos aqui, tá? Menos cosseno de x, mais aqui a derivada deste termo aqui vai ser simplesmente igual a 4, tá? Então, de novo, sempre é bom a gente simplificar e elevado a x, tá? O que eu vou ter? Cosseno de x aqui menos o cosseno de x, esses dois aqui vão se cancelar. E eu vou ter menos o seno de x, menos o seno de x. Portanto, o que sobra aqui é menos, seria até melhor eu fazer aqui, é apagar esse cara aqui. Então, vou ter e elevado a x, menos 2, tá? Por conta que eu tenho este aqui e este aqui, tá? Seno de x, tá? Mais 4, tá? Bom, posso derivar mais uma vez, que é o que é pedido, derivada, então, a derivada, então, vou ter, então, a derivada terceira, tá? 1, 2, 3, de x, tá? D3f, dx3, vai ser o quê? Eu derivar a derivada segunda, tá? Então, de novo, vai passar por essa constante, derivada do primeiro vezes o segundo, tá? Repito a constante, tá? Que eu estou multiplicando, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, cosseno de x, tá? E aqui a derivada dessa constante aqui, tá? Derivada dessa constante vai ser zero, tá? Portanto, eu não vou ter ela aqui, então seria muito bom aqui em diante eu já repetir. Então tenho menos 2 elevado a x, que multiplica o seno de x mais o cosseno de x, tá?
Então, essa seria a derivada terceira. Então, posso ter derivada quarta, quinta e por aí vai. Outra coisa interessante é como vocês viram que eu tenho aqui um polinômio de ordem 2, então só consegui derivar duas vezes. A derivada n mais 1 dele, que é a derivada terceira, tá? Ela se anula. Vamos ver mais um caso, isso aqui é aplicado, que a gente chama para física, na taxa de variação. Tá? Então, no instante t, a posição de um corpo que se desloca no longo do eixo x é t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t, isso dado em metros. Determine a aceleração do corpo toda vez que a velocidade for nula. Tá? Então percebam que a velocidade, que a gente define em física como sendo a velocidade em t, ela é simplesmente o meu x' de t, tá? Que para este polinômio aqui que a gente tem, t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t, essa derivada vai dar simplesmente 3t ao cubo, 3t ao quadrado, 3t ao quadrado, tá? 3t ao quadrado, 3t ao quadrado, menos 6t, menos 6t, esse 2 vai cair, portanto 12t, aqui, mais 9, tá? E ele quer que isso se anule, ou seja, que a gente tenha, então, que 3t ao quadrado menos 4t mais 3 seja igual a zero, tá? E isso vai se anular quando? Quando a gente tiver, então, t igual a 1 e t igual a 3, tá? Esses são os dois instantes em que essa equação aqui, esse cara aqui, vai ser igual a zero, tá? Quando t for igual a 1, tá? Então eu vou ter aqui 1 ao quadrado, menos 4, menos 3, mais 1, 0. Quando t for 3, 9 mais 3, 12, menos 12 aqui vai ser igual a 0, tá? Aí eu tenho que verificar como que fica a aceleração. A aceleração aqui, ela vai ser o x duas linhas de t, aqui. Então vou ter 6t menos 12, tá? Ou seja, então é pedido então a aceleração do corpo toda vez que a velocidade for nula. Então esses são os tempos em que isso acontece, tá? Então basicamente eu vou ter que o meu a de 1, a aceleração calculada quando t for igual a 1 vai ter 6 menos 1 menos 12, portanto ela vai ser de menos 6 metros por segundo ao quadrado, tá? E meu a de 3, tá? Que é o outro tempo em que acontece que a velocidade vai ser nula, vai ser 6 vezes 3 menos 12, vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado.